Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado, a última leitura desta semana, ok? Lembrando sempre, irmãos, que nós estamos estudando a lição de número 7, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o nosso Deus, cujo tema, cultuando a Deus com liberdade e reverência, ok? Vamos à leitura bíblica, irmãos. Hoje leremos o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, porém, os versículos de número 23 a 25, que nos diz assim: Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ok? Irmãos, quando nós falamos de cultuar ao Senhor, de culto, de louvor e adoração a Deus, é algo que de fato deve ser levado muito a sério. Porque cultuar a Deus é o ato de um adorador. Só aqueles que de fato têm intimidade com Deus conseguem prestar um culto verdadeiro, um culto real, algo de intimidade plena. Não são todas as pessoas que conseguem realizar tal culto. Porque para isso acontecer, requer intimidade, requer liberdade, requer reverência. Precisamos estar de fato em plena comunhão com o Espírito Santo para então conseguirmos de fato, ao entrar num ambiente de adoração e louvor a Deus, derramar a nossa alma e entregar o que nós temos, entregar o que nós somos. E para tanto, o Espírito Santo já precisa estar trabalhando em nossas vidas. Só conseguem cultuar a Deus aqueles aos quais o Espírito Santo já está atuando em suas vidas. E nós já fomos informados até aqui que isso iniciou-se no dia que nós aceitamos a Jesus. E em seguida, após pouco ou muito tempo, fomos batizados com o Espírito Santo. E ainda estamos em andamento, ainda estamos em evolução, somos uma obra inacabada, mas aquele que nos chamou é fiel e ele vai terminar essa obra. Ele vai concluir essa obra. E essa obra será concluída quando formos convidados a adentrar os céus pelas portas, onde louvaremos para sempre ao nosso Deus, onde estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, para alguém ter intimidade com Deus, essa pessoa precisa gostar da presença de Deus. Essa pessoa precisa ser familiarizada com a presença de Deus. Imagina que nós vamos passar uma eternidade do lado de Deus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso desejo. Logo, eu preciso gostar da presença dele, porque senão não acontecerá. E para encerrar a semana, nós somos convidados a meditar sobre esse tema. O tema da leitura hoje diz o seguinte: liberdade e reverência são características do culto pentecostal. Um culto onde o Espírito Santo se manifesta. Um culto onde o Espírito Santo tem liberdade para falar. Onde o Espírito Santo tem liberdade para atuar nas vidas. Não é um culto mecânico. É um culto organizado. É um culto que tem início, que tem meio e que tem fim. É um culto onde aquele que está dirigindo, está à frente deste culto, ele tem o controle desse culto. Ele sabe a que horas as coisas devem acontecer. Mas o que vai acontecer nesse culto não cabe a quem ele que está dirigindo. O que vai acontecer nesse culto cabe ao Espírito Santo. E é disso que Paulo está falando aqui. É isso que Paulo está nos chamando a atenção. Um culto verdadeiramente pentecostal é um culto onde, primeiro, tem a ação do Espírito Santo. Logo, a liberdade.
A liberdade das pessoas serem quem elas são. A liberdade das pessoas se expressarem, das pessoas manifestarem os seus desejos, a sua alegria na presença de Deus. O quanto nós estamos felizes por participar da salvação. É um lugar onde há liberdade, mas ao mesmo tempo é um lugar onde há ordem, onde há responsabilidade, um lugar onde há reverência. E aí o apóstolo Paulo já nos chama a atenção, nesses 3 versículos, é suficiente para olharmos esse ponto de vista, ele já nos chama a atenção sobre essa questão. Paulo aqui está falando sobre línguas estranhas e profecias, e ele está meio que comparando os dois, para mostrar a diferença que há nos dois, e principalmente para corrigir os abusos que acontecia aqui nessa igreja, e ainda acontece entre nós, infelizmente. Nesse ponto, irmãos, Paulo fala sobre a questão da língua estranha, o versículo de número 23. E ele diz em uma situação que não é tão hipotética. Nos dias dele, Paulo, só quem participava dos cultos eram os cristãos. Ainda estávamos ligados com a visão de culto do Velho Testamento, uma visão exclusivista, uma visão onde quem participava era apenas aqueles que pertenciam ao corpo de Cristo. As pessoas de fora não podiam participar. Mas isso já estava começando a ser corrigido, já nos tempos de Paulo. E Paulo vai chamar a atenção aqui sobre a questão de alguém que vem de fora e não entende. Paulo vai nos chamar a atenção aqui sobre aquele que vem de fora. Ele fala aqui como infiel, aquele que ainda não se converteu a Cristo, que não conhece quem nós somos, que não teve ainda um contato com Deus e não viu ainda o sobrenatural acontecer. Mas além dessa pessoa que não faz parte da igreja, tem também o novo convertido. O novo convertido é essa pessoa que Paulo chama aqui de indouto. Não é também familiarizado com o manifestar do Espírito Santo. E Paulo chama a atenção aqui sobre o abuso das línguas estranhas. Eram crentes que entravam na igreja já falando línguas estranhas e permanecia todo o culto falando línguas estranhas e saía do culto falando línguas estranhas. Era um culto que não se havia entendimento. É-nos apresentado que nessa igreja havia concorrência, havia uma disputa para ver quem tinha mais dons, quem era mais espiritual. Olha só que coisa mais carnal. Isso simplesmente não tem nada de espiritual, porque onde há espiritualidade, há maturidade, porque o Espírito Santo está presente. Não é uma bagunça o ambiente onde o Espírito Santo se encontra. Bem pelo contrário. E Paulo chama a atenção aqui nesse ponto, porque na apresentação de Paulo, a língua estranha ajuda e edifica aquele que está sendo usado, aquele que está falando a língua estranha, diferente da profecia. Então sim, a língua estranha é algo maravilhoso, mas é algo que só nós teremos a edificação através dela. Outras pessoas não terão. E Paulo sempre teve muita preocupação com que as pessoas viessem ao esclarecimento do nome de Cristo. A imaturidade espiritual é algo que pode atrapalhar muito se não for corrigida. Nós falamos disso ontem. Porém, no versículo 24, Paulo vai falar sobre a profecia. E ele vai dizer que se profetizar todos, ou seja, se todos aqueles que são usados no dom de profecia profetizarem e forem ordenados, cada um em seu tempo, cada um em seu momento, graças a Deus a Assembleia de Deus hoje é educada nesse sentido, todo mundo já sabe como que funciona. Quando alguém levanta falando em línguas e vai profetizar, toda a igreja se silencia, né? Todo mundo já sabe como funciona. E não levantam dois para profetizar, se um levanta, o outro espera a sua vez, e em determinado momento ele vai também entregar aquilo que Deus lhe deu. Mas Paulo chama a atenção aqui sobre a edificação que a profecia traz. Porque a profecia edifica tanto os de dentro, quanto corrige os de fora. E Paulo fala algo aqui, irmãos, que às vezes nós não compreendemos bem. Nós, os que estamos dentro, não compreendemos bem.
A profecia, ela auxilia na conversão. Porque a profecia, ela revela aquilo que está no coração do homem. Ela revela aquilo que está na intimidade do homem. Aquilo que o homem poderia ter escondido ou esconde de alguém. Mas não dos olhos de Deus. Porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas. E no amor e na graça que o Espírito Santo tem, o Espírito então fala com essas pessoas. E essas pessoas têm essa experiência com Deus. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram essa experiência. Eu alcancei a conversão em Cristo Jesus após uma profecia, quando o Espírito Santo falou comigo através de uma irmã, e então eu me rendi aos pés do Senhor. Então essa é a função da profecia. Ela tanto edifica os de dentro, quanto ela corrige e também edifica e auxilia na conversão daqueles que estão de fora. Portanto, os cultos da igreja local devem promover a adoração a Deus. Os crentes devem ir para a igreja com esse entendimento: eu vou adorar o Senhor. Eu vou entrar em um ambiente onde eu tenho liberdade para adorar a Deus. De contraproposta, o visitante, ele tem que entender que ele está vindo, isso tem que estar claro para ele, que ele está vindo para um ambiente onde existe ordem, onde existe decência, onde as pessoas são educadas, onde as pessoas são carinhosas, e ele será bem recebido independente de quem ele é, de onde ele está vindo. Ele será bem recebido, será abraçado, será acolhido. É para isso que a igreja serve. Nós temos um pequeno problema, irmãos, quando pessoas carnais que estão ocupando o ministério querem criar espetáculos para a igreja, desviando ela da função de adoradora e de agente de louvor e gratidão a Deus. A igreja reunida é um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para falar e para atuar. Agora, quando nós começamos a substituir o comando do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo através dos louvores, através dos testemunhos, através das pregações, e começamos apenas a apresentar espetáculos, são espetáculos intermináveis de bandas de música, são espetáculos intermináveis de teatros, são espetáculos que vêm de fora, como se a igreja precisasse reinventar uma forma de adorar a Deus. A forma de adorar a Deus é simples e é única. Um coração quebrantado que se coloca na presença de Deus e em sinceridade de espírito adora ao Senhor. E para isso nós não precisamos de subterfúgios. Para isso nós não precisamos reinventar coisa alguma. O formato de adoração a Deus já está dado e é este que nós recebemos da parte do Senhor. Quando nós começamos a introduzir no culto coisas que não pertencem ao ambiente espiritual, coisas que o Espírito Santo não nos deu, coisa que o Espírito Santo não nos ensinou, nós estamos caindo no mesmo erro dos filhos de Arão, que introduziram fogo estranho. Fogo estranho é eu trazer para dentro de um ambiente de adoração e louvor aquilo que o Espírito Santo não promoveu. Qualquer coisa que for trazida para dentro do culto de louvor e adoração é algo que o Espírito Santo já colocou dentro do coração dos homens. Homens que são convertidos ao Senhor Jesus. Homens que renderam suas vidas. E render a sua vida significa render a sua vontade, render o seu desejo, render-se, entregar-se ao Senhor. Um verdadeiro culto de adoração e de louvor a Deus é um culto que é feito totalmente pela direção do Espírito Santo e que glorifica o nome do Senhor. Onde homens e mulheres derramam suas almas na presença de Deus perante a cruz de Cristo, em louvor, adoração e gratidão ao nome do Senhor. Meu amado, que neste final de semana o Espírito Santo te conduza nesse ambiente. Que neste sábado ou neste domingo que virá, você consiga adorar ao Senhor com tudo o que você é, sem reservas.
apenas entrando na presença do Altíssimo e depositando dentro da presença dele a sua melhor adoração. Não economize adoração, não economize louvor. Entregue-se totalmente a ele e permita que o Espírito Santo te conduza, meu querido, nesse momento de louvor e gratidão. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que toda a sua vida seja preenchida pela glória de Deus. Seja abençoado, tenha um excelente dia. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Fiquem em paz.